Olá, internautas da Rádio e TV Web Luz. É um grande prazer estar aqui com vocês. E no programa de hoje nós daremos continuidade, então, ao assunto que vínhamos abordando no nosso último encontro, que é sobre a finalidade e a importância das encarnações. Jesus nos tem auxiliado sempre, proporcionando em todos os instantes, em todos os momentos, a constituição de um ambiente que se mostre, então, favorável à absorção por parte daquele que se encontra doente, por parte daquele que se encontra necessitado, daquilo que de melhor ele consiga, então, absorver do ambiente e vir a reter. Quando Jesus falava por parábolas, ele estava, então, proporcionando o desenvolvimento individual no sentido de que as questões ambientais pudessem ser melhor interpretadas pelo Espírito. Porque quando Jesus falava por parábolas, então aqueles que o ouviam e que não conseguiam interpretar nem o que Jesus estava dizendo, quanto mais a extensão do que ele apresentava, então viriam a se envolver dentro de uma questão emocional muito interessante de ser interpretada, de modo que seja possível observarmos o quão didático Jesus se mostrava. Porque passado o tempo, em razão do imenso amor, do imenso carinho com o qual Jesus os tratava, haveriam então de se lembrar dele em razão dos diferenciais que se apresentavam. Porque todo aquele que teve a oportunidade de estar com Jesus ou de ser atendido por Jesus, jamais o esqueceu. Tamanho o amor, tamanho o carinho com o qual Jesus envolvia a todos. Então esquecê-lo tornava-se impossível. E por tornar-se impossível, então buscava-se resgatar aquilo que Jesus havia dito, para que, quem sabe, fosse possível naquele instante conseguir compreender o que Jesus disse. Então, na busca que se fazia por se buscar lembrar do que Jesus falou e, ao mesmo tempo, gerar um autoquestionamento sobre o que Jesus quis dizer mesmo com aquilo, apresentava, então, o fato de que aquele que se encontrava envolvido, querendo compreender, querendo entender, haveria de se lembrar da imagem de Jesus, perdoe-me, e haveria de se conectar com ele em razão da lembrança que se estabeleceu. Então, por isso que Jesus, num determinado instante, veio a dizer que não é o muito falar que verdadeiramente resolve a situação. E, naturalmente, se Jesus diz que não é o muito falar, então Jesus está falando sobre as melhores intenções que, ainda que venham a se apresentar de maneira calada, proporciona muito maior envolvimento do que se o verbo tivesse sido apresentado. Então, aquelas pessoas, naturalmente, adentravam momentaneamente, e pelo tempo que julgassem necessário, na ótica do Cristo. Adentravam na frequência do Cristo, adentravam na sintonia do Cristo. E, naturalmente, passavam então a ser atendidas dentro daquilo que Jesus estabeleceu. Faça a tua parte e o resto lhe será dado por acréscimo. Cada um envolvia-se então com a sua parte, com a parte de buscar a Jesus dentro da sua interpretação pela sua ótica. Buscar a Jesus rememorando aqueles momentos que lhes proporcionaram extremo bem-estar, extrema alegria, extrema calma e tranquilidade.
buscar a Jesus pelo melhor do seu coração, pelo melhor do seu interesse. E naturalmente, em razão desta busca, os bondosos amigos espirituais haveriam de auxiliá-los no sentido de que viessem então a compreender e a entender de maneira mais fácil e tranquila o que por parábolas Jesus veio a apresentar. Então, passamos a interpretar de uma maneira muito mais calma, de uma maneira muito mais abrangente, as questões ambientais apresentadas por Jesus. Jesus transfere para o ambiente a sua doação. Jesus transfere para o ambiente a sua energia. E todos aqueles, então, que tenham interesse em adentrar a este manancial, naturalmente, que haverão de se ressentir beneficamente daquilo que tenha sido apresentado por Jesus. Então, obedecidas as proporções, já que passamos a ficar de comum acordo quanto à interpretação estrutural das questões ambientais, o espírito que se encontra envolvido no corpo haverá também de passar, transmitir, transferir para o meio a sua base de informação, a sua base de conhecimento. E dentro de todo este ambiente dotado de informações tão diferentes, passamos então a interpretar o seguinte, que o espírito na carne, o espírito encarnado, o espírito no corpo, tem a oportunidade de aprender em razão das diferenças existentes. Passa a ter a oportunidade de vir a se alterar, de vir a se renovar internamente em razão das diferenças existentes. Diferenças na apresentação dos pensamentos que geram as apresentações. Estabelecimento racional comparativo entre aquilo que lhe convém e aquilo que não lhe convém mais. Então, encontrar-se no corpo apresenta a finalidade do aprendizado do espírito em razão de tudo aquilo com o qual ele venha a vivenciar. E, naturalmente, dentro destes pressupostos, há necessidade, então, de nós interpretarmos que o fato de nos encontrarmos reunidos com outros seres, o fato de nos encontrarmos reunidos com outros espíritos que se encontram encarnados como nós, principalmente embaixo do mesmo teto, naquilo que se estabeleceu como sendo a família, perfaz uma interpretação muito simplória, de uma simplicidade beneditina, que o fato de nos encontrarmos em família não quer dizer que aqueles espíritos que se encontram conosco embaixo do mesmo teto sejam iguais. São todos espíritos envolvidos com experiências diferentes, mas a proximidade permite com que de maneira mais rápida e mais intensa venhamos a interpretar as diferenças existentes. E estas diferenças existentes, então, passam a nos chamar muito mais a atenção pelo fato da proximidade. Passa a nos chamar muito mais a atenção em razão das exposições. Passa a nos chamar muito mais a atenção em razão da necessidade que se tem de se buscar interpretar de uma maneira um pouco maior, mais avantajada e melhor, aquilo que foi apresentado por alguém que se encontra tão próximo, onde em muitos momentos você haverá de dizer que não esperava receber tal manifestação dolorosa por parte de alguém que se encontra tão perto de você, embaixo do mesmo teto. Então, todas essas questões vão proporcionando ao espírito fortalecimento interno em razão da aprendizagem que vai se tendo por aqueles que se apresentam de maneira diferente, por encontrarem-se embasados em experiências também diferentes, que é o que nós temos imensa dificuldade de entender. Então,
a nossa imensa dificuldade é de conseguir interpretar que a oportunidade reencarnatória que nos foi concedida é apenas para que seja possível nos superarmos internamente, nos superarmos emocionalmente perante determinadas questões que não foram resolvidas em encarnações anteriores, que nos proporcionaram imenso mal-estar, que nos proporcionam ainda imenso constrangimento pelo fato de termos operado de maneira desarticulada em encarnações anteriores, quando no íntimo carregamos a questão do reino de Deus. Então tudo isso nos tem incomodado imensamente e nós não temos conseguido interpretar que a concessão, a oportunidade reencarnatória foi única e exclusivamente para que nos aliviássemos das questões internas existentes no inconsciente profundo. Então, por isso que é de fundamental importância nós interpretarmos a Jesus não como sendo um instrumento histórico, não como sendo Jesus uma relação religiosa, não como sendo Jesus o envolvimento com um determinado credo, mas buscar interpretar Jesus como Joana de Ângeles, que apresenta sua informação através do médium Divaldo Pereira Franco, costuma dizer: Jesus é o grande médico das almas. E é muito fácil de nós estabelecermos isso, porque se no corpo você escorrega e se machuca, você busca o fármaco, asepsia o machucado, aplica o fármaco e vai cicatrizando ao longo do tempo. Para questões de ordem emocional, para problemáticas de dor e sofrimento moral, o mesmo fármaco não vai funcionar. Há necessidade de que se busque um outro tipo de remédio. Por isso, então, que se diz que só Jesus para buscar nos auxiliar perante estas questões. É a mesma coisa se nós interpretássemos, alegoricamente, como se fôssemos caçadores de tesouro e estivéssemos em alto mar num grande navio e encontrássemos um tesouro. Mas devido à profundidade no qual o tesouro se encontra, não é possível você mandar um mergulhador para ir lá retirá-lo. Você tem que mandar um submersível, você precisa mandar um mini submarino controlado à distância. Porque só ele tem condições de ir nas profundezas resgatar aquele tesouro. Da mesma maneira, ocorre conosco. Só Jesus apresenta as condições de adentrar no nosso inconsciente profundo, carregado de informações primitivas, históricas, atávicas, como bem diz Manuel Filomeno de Miranda. Só Jesus para buscar, proporcionar o alívio que o desconforto destas informações causais nos tem proporcionado ao longo do tempo. Estas causas têm ventilado, então, um vapor tóxico que tem trafegado dentro de nós. E esse vapor tóxico, em determinados instantes, ele se apresenta na forma de efeito como sendo uma tristeza que te envolve, onde você vai dizer que ela surgiu do nada, na forma de uma angústia que você não vai conseguir entender por que se deu, na forma de um desconforto emocional que você diz pelo qual está passando. Todas elas questões referentes a informações que são liberadas do inconsciente profundo e viajam na velocidade da luz, instalando-se no consciente presente, sem que você consiga interpretar sobre o porquê se deu, a intensidade com a qual isso está envolvido e quais os verdadeiros motivos de tais efeitos terem se dado. Então, encontrarmos-nos envolvidos no corpo perfaz a interpretação do envolvimento, então, com as mais variadas diferenças existentes, cujas diferenças, então, vão nos chamar a atenção para determinados fatores, para determinadas situações que necessitarão serem superadas por nós. E
cuja possibilidade de superação, então, nos tornará mais firmes, mais fortes, mais animados e mais perseverantes em nós mesmos, suportados no nosso Senhor Jesus Cristo. O envolvimento com o outro que te tem apresentado, então, determinadas informações que você tem dito que são dolorosas. Aqueles que às vezes dentro de casa você diz que não possui afinidade nenhuma. E onde isso tem te proporcionado algum tipo de constrangimento. Há necessidade primeiro de que nós venhamos a interpretar o seguinte, que não estamos com quem quer que seja por questões aleatórias, por questões do nada. Todos aqueles com os quais temos convivido, temos cruzado e temos nos mantido, são exatamente aqueles que apresentam os níveis de informações necessários para que nós possamos, então, absorver, reter, buscando, então, compensar aquilo que sozinhos não tenhamos conseguido constituir. As apresentações alheias, as apresentações externas, independente da maneira como se dão, ou independentemente da maneira como tem se dado, tem funcionado apenas como um instrumento de teste. Tem funcionado apenas como um processo de exercício emocional com o qual venhamos a nos envolver. Ora, se você quer emagrecer, se você quer deixar um determinado músculo mais tonificado, se você quer deixar o seu corpo de uma maneira que lhe agrade, você busca então uma academia, faz exercício e aquilo que o teu orientador te propõe, você faz. Se ele aumenta o peso, você puxa. Se ele diz que você tem que correr maior distância, você corre. Tudo em busca de se alcançar o objetivo fim, que é o quê? Sentir-se bem no corpo. Ora, aqueles que nos têm chamado a atenção, onde você então diz que tem apresentado dor, onde você diz que o sofrimento tem se dado, onde você diz que são pessoas problemas para você, elas nada mais são do que os instrutores da academia espiritual que você necessita. Um te puxa pelo físico e outro tem te puxado pelas questões emocionais. O objetivo não é fortalecimento em ambos os casos? É. Você está no corpo para quê? Fortalecer o espírito, através do aprendizado pelo qual venha a passar. Então, todas estas pessoas com as quais estamos envolvidos, nutrimos por elas algum tipo de afinidade anterior. São todas elas pessoas com as quais já estivemos envolvidos em encarnações anteriores, ou são pessoas que apresentam um nível de frequência, de sintonia muito parecida com a nossa, por isso, então, é possível estar no mesmo ambiente com elas, independentemente das interpretações de simpatia ou antipatia. Se isso está acontecendo, então fica fácil de se interpretar. Por que que você mora há 40 anos na mesma rua, no mesmo bairro, com os mesmos vizinhos? Por que que você nasceu em Recife e faz 50 anos que mora aqui? Não seriam as pessoas de Recife aquelas a te transmitirem as informações que você precisava, mas as que se encontram aqui há 50 anos com você. Por isso que você não está morando lá e está morando aqui. Nada acontece de maneira aleatória, nada está suportado no nada, nada está suportado ao acaso. Tudo envolve toda uma observação condizente ao atendimento interno que necessitamos, que precisamos, para que seja possível irmos então nos desvinculando, desconstruindo determinadas memórias e imagens antigas que ainda nos têm proporcionado algum tipo de mal-estar, algum tipo de constrangimento, e cujo mal-estar e constrangimento tem te impedido de caminhar com maior desenvoltura. Por isso, então, Jesus, a se preocupar constantemente no sentido de se apresentar da melhor forma possível. Por isso, da necessidade de Jesus sempre apresentar as questões do amor, as questões do carinho. Porque são todas aquelas
que verdadeiramente haverão de atender aquele que se encontra fragilizado, aquele que se encontra dolorido por algum motivo. E que se interprete isso como sendo todos nós, porque cada um de nós sabe verdadeiramente onde aperta o seu calo. Não há nenhum de nós que não se encontre envolvido com algum tipo de desconforto emocional e que necessita ser trabalhado, que necessita ser melhorado. Então, meus amigos, encontrar-se no corpo é motivo de agradecimento constante, várias vezes ao dia. Encontrar-se no corpo é motivo de nos voltarmos para Jesus em prece, na interpretação daquilo que se tenha como sendo a apresentação da gratidão. Porque gratidão é condizente a reconhecimento, gratidão é condizente a agradecimento sincero, gratidão é condizente à lembrança referente àquele que te proporcionou coisas que ninguém poderia te proporcionar. Então, fundamental é que estejamos envolvidos com nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele que em todos os instantes tem assumido a responsabilidade na transferência das informações libertadoras, dizendo para todos nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Muito obrigado, foi um grande prazer estar com vocês. Até o nosso próximo encontro.